uma linda jovem representante das mulheres, porque é uma das mulheres mais charmosas que eu conheço, que é a doutora Ivone Zeger, e veio falar de um assunto muito pertinente e esclarecedor. Ela vai dar um oi para vocês, voltar para mim para eu contar quem é que é essa doutora que está aqui sendo entrevistada pelo Sintonia nesta quinta-feira. Olá, por favor. Vamos lá, como vão vocês todos? Meu nome é Ivone Zeger, eu sou advogada, especialista em direito de família e direito sucessório há mais de 30 anos. Uau! Gente, não parece, né? Começou com 15, não? É, mais ou menos. Mais ou menos, Mais ou né? menos. Gente, vocês devem estar percebendo um cenário diferente, já que os estúdios da OTV ainda não retomaram. E eu tenho o prazer de trazer a Ivone hoje aqui como o último desse período, que eu vou ter que dar uma, como se diz assim, fugidinha? Quase uma fugidinha dos programas, por conta de uma atividade que eu vou desenvolver nos próximos 2 meses, que eu conto no final do programa. E eu tenho o prazer de receber esta representante de nós mulheres, porque ela é muito atuante. Ela tem livros e ela é uma advogada, palestrante, escritora, consultora jurídica e foi juíza do Tribunal de Impostos e Taxas, que chama-se TIT, né? TIT. Ah, são aquelas siglas que a gente acaba demorando para aprender. Por mais de 5 anos. Membro efetivo da Comissão de Direito de Família. Ela é especialista em Direito de Família e Sucessão e, como ela disse, há mais de 30 anos. Cuida de quê? Questões relativas à separação, divórcio, partilha de bens, união estável, pensão alimentícia, testamento. O que nós vamos aproveitar aqui a presença da Ivone? Existem muitas dúvidas sobre a diferença entre um relacionamento estável e um casamento propriamente dito. Tem uma forma de diferenciar isso com precisão? Tem. Realmente existe uma diferença muito grande entre casamento e união estável, porque, obviamente, se você for casado, você tem uma certidão de casamento, onde lá deverá estar, evidentemente, já muito claro qual é o regime de bens que você adotou. Então, se houver uma separação ou se houver um falecimento, a certidão de casamento é a prova e você não precisa nada além disso. Diferentemente, e eu digo que muitas pessoas se comunicam, e é natural, bom, eu estou falando do meu marido, da minha esposa, ou eu sou casada há tanto tempo, e quando você vai observar na parte legal jurídica, você observa que este casal, que se refere amorosamente, carinhosamente como meu marido, minha esposa, na verdade, eles não são casados, eles são companheiros, muitas vezes eles têm um documento, uma escritura de união estável, um contrato de convivência, muitas vezes eles não têm nenhum documento. Eu sempre oriento a que as pessoas, se estão juntas, que elas tenham um documento, que elas executem um cartório de notas, um documento. Uma proteção para ambos. Que é uma proteção para ambos, exatamente, e determinem o tipo de regime de bens que interessa. Agora, repete uma coisa muito importante. A grande diferença entre o casamento e a união estável é que o casamento, a prova, você já tem. Você pode morar na China e o teu marido morar no Peru, por exemplo, e vocês estarão casados ad eterno e até vai valer até prova em contrário, na verdade até uma separação ou falecimento. Com a união estável, mesmo que você tenha um documento que ele já vai fazer parte de uma prova importantíssima no judiciário, se você se separar ou se houver um falecimento, de toda forma, você precisará ir ao judiciário para provar que naquele tempo que você determina, que você requer uma partilha de bens, por exemplo, vocês estavam juntos. Coisa que no casamento você não precisa. Ela lá, já está. Tem a data lá certinho, tem tudo, né? E na união estável você precisará provar, não só com esse documento que vai te ajudar, mas você vai provar que todo esse tempo e o tempo que você quer para partilhar ou para obter uma pensão alimentícia, você deverá provar. Isso não tem sido fácil. E esse compromisso de união estável também é fundamental, não é? Porque tem muita gente que não faz, né? Tem muita gente que não faz e de toda forma, se alguém não tem esta prova, e vocês sabem muito bem de casos, e nós temos um caso até recentíssimo do Gugu Liberato, enfim, que como eles não tinham nenhum documento, mas tinha um documento onde ela diz que ela abre mão de tudo,
tudo é muito complicado. Então você precisa ter noção que a documentação é importante e as provas são extremamente importantes. Porque mesmo que você tenha um documento, se você não provar que até aquele momento vocês estavam juntos, suponhamos que naquele momento você comprou um imóvel e de repente daqui 2 semanas ele resolve se separar de você. Bom, ele pode provar que enquanto estava contigo, ele tem direito à metade daquele imóvel. Então, gente, tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Então eu costumo dizer assim, enquanto o amor é lindo, tá tudo certo. Na hora que aquele amor fica mais desgastado, perde-se a admiração e o respeito, porque pra mim amor é admiração e respeito. A hora que começa a fragilizar isso aí, e entrou dinheiro na parada, aí começam os conflitos, não é mesmo? Exato. E tem que tomar muito cuidado, porque hoje, no judiciário, as provas, fazer provas de união estável está sendo cada vez mais difícil. Então eu posso dizer, gente, aqui eu vou, uma parte em off com a doutora, que eu fui muito abençoada e privilegiada, porque eu tive um casamento de 14 anos, com papel assinado, que levou 4 anos no litígio para tirar essa assinatura e desmanchar o casamento. E uma relação estável que eu tive foi super simples, porque eu fui lá, fomos os dois e desmanchamos a união estável, dividimos os bens e tá tudo certo. Então no meu caso foi uma exceção. Eu fui abençoada, não fui? E raro. É raro? E raro. Muito raro, eu posso te dizer com infelizmente foi tudo abençoado. Então, graças a Deus, eu falo assim, Deus e eu, estamos ali juntinhos, hein? Com certeza. Muito bem. E uma questão também, a amante, isso acontece, né, gente? É a realidade. Ela tem direito a partilhar dos bens do amado? Do amado? Muito bem. Eu pus amado para não ser do falecido, né? Que pode ser do falecido ou daquele que se separou, que terminou a relação. Veja, a amante, muita gente até me pergunta, mas doutor, eu já ouvi tantas vezes que a amante teve direito porque ela foi e reivindicou. Deixa eu contar para vocês, cada caso é um caso, tá? Normalmente o que acontece? O direito, a Constituição e o Código Civil, eles trouxeram para o seu bojo, para dentro do Código e da Constituição, a visão da união estável. Porque até antes de 88, ou até da lei do divórcio, que é de 77, as pessoas ficavam juntas, não eram abarcadas pelo direito e não tinham direitos. Eram de toda forma chamadas, as mulheres ou homens, de concubinas. Ou concubinos, quer dizer, não tinha essa história de união estável. Aos poucos o legislador entendeu que estas relações, elas são reais, ou um casamento que não deu certo e a pessoa sai do casamento, se separa ou se divorcia, ou alguém que está viúvo, mas não quer voltar a fazer um casamento. Então, a união estável, ela foi aceita quando as pessoas têm possibilidade de estarem juntas. Um respaldo, né? Exato. Agora, o que acontece? O que é a amante? A outra. A outra, ela só vai acontecer, ou outro, hein? Não vamos discriminar tem ninguém. Muito disso, né, gente? Não vamos só colocar na costa deles, Não vamos discriminar. A outra ou o outro, eles estão numa situação que nós chamamos no direito de concubinato adulterino. Por quê? Nossa, isso tudo? Isso tudo, é um palavrão. Mas por quê? Porque na união estável, ela é vista como um concubinato puro. Por quê? As pessoas que estão numa união estável, elas estão passíveis de estarem juntas. Por quê? Provavelmente estão separadas de fato. Você pode ter uma união estável, você está separada judicialmente, ou divorciada, ou viúva. Tá? Eu estou pondo no feminino só para facilitar a nossa vida. Mas vale para os dois, tá? Vale para os dois. Então, se você está nessas situações, separada de fato, quer dizer, você saiu de casa, ou ele saiu de casa, ou uma dessas separações, ou divórcio, você pode ter uma união estável e ela pode ser reconhecida. Diferentemente, o concubinato adulterino significa que, vamos dar um exemplo, você é amante de um homem casado, mas ele não está separado de fato, ele não saiu de casa, ele continua convivendo com a família, com os amigos, viaja junto com a esposa, mesmo que ele não goste, diga que não gosta dela, mas ele continua com uma vida. E fale para a amante que vai se separar. Exato, exatamente, isso é muito comum, mas o que acontece? O casamento dele está preservado, ele mantém o casamento, ele mantém toda a relação e você
É um encontro esporádico, é eventual, pode ser que até ele consiga viajar com você, mas não há publicidade. E uma coisa importantíssima, Beth, para que você tenha a união estável confirmada, você precisa ter uma convivência pública, contínua no tempo e duradoura no tempo. Que seja evidente, então, Que né? seja evidente, então, as pessoas, sua família, todo mundo sabe que você está com ele. Mas com um amante não daria para fazer isso. Com amante não dá. Então, estas diferenças, é que nós estamos falando numa conversa muito trivial, muito gostosa, aliás. mas vocês precisam entender que a convivência pública, parentes, amigos, todo mundo sabe que vocês estão juntos. Contínua no tempo, não pode separar e volta, namora com um, depois namora com a outra e volta. O judiciário não entende que isso é uma união estável. E duradoura no tempo, que hoje não existe mais um tempo. Antigamente você tinha prazo de Tinha que cumprir quanto de 5 prazo? anos. Só que isso não existe mais. E o judiciário é que vai avaliar, nesse tempo que vocês estiveram juntos, se realmente houve essa união estável e se você tem os direitos que você requer. Porque a amante fica num papel secundário que já não pode se exibir com a pessoa que ela gosta, Exato. que a gente imagina. E na hora que, assim, há um desenlace, ela também pode se sentir não validada, desprestigiada, não é? Sim. Agora, tem uma coisa importante, Beth, você agora tocou num ponto importantíssimo. Que bom. Mesmo que você seja amante de um homem casado, isso não significa que ele pode se locupletar ou pode ter vantagens sobre você. O que eu quero dizer com isso? Suponhamos que você está numa situação que nós chamamos juridicamente de sociedade de fato. Ou melhor, ele comprou bens, ele adquiriu ações em empresas, ele comprou um carro ou dois, enfim. Então ele tem toda uma movimentação. Você pode provar, isso você tem que requisitar através de um advogado especialista, que você consiga provar que estava com ele. Você estava numa sociedade de fato e, portanto, ele comprou, angariou uma série de bens patrimoniais e você vai provar que você estava com ele. Eu não estou dizendo que você ajudou a comprar, que pode acontecer, pode até acontecer, Sim. Mas você vai demonstrar e teus advogados vão ajudá-la a colher as provas para demonstrar que você tinha uma sociedade de fato, então ele não vai se locupletar, levar vantagem em cima de você, se você conseguir fazer essa prova que você realmente o ajudou. Ok? Isso é importantíssimo, viu? Fiquem ligados. E agora, o interessante é que a gente fala assim, sempre no caso da mulher, da amante, mas existe o inverso? Claro Ivone? que existe. Por exemplo, o cara é o amante da mulher que é casada. Perfeito. Tá? Sim. Ele também, a situação é idêntica? Exatamente igual. Ele, inclusive, também pode pedir no judiciário a validação desta sociedade de fato, porque ele vai dizer, não, enquanto ela estava comigo, eu era amante dela, ela conseguiu conquistar um imóvel, ela comprou alguma coisa, enfim. E ele sai pode. bem-sucedido da E situação? sai, claro. A depender das provas, não tem dúvida nenhuma. Não tem Eu dúvida sempre nenhuma. brinco assim que esse programa Sintonia preza pelas boas notícias, e eu estou considerando essas daqui excelentes notícias. Beth, uma coisa importante só, eu quero só lembrar que isso tudo que nós estamos conversando, tudo vai depender de provas. Sim. Então, não adianta você... bom, então agora eu estou tranquila. Não. Ou tranquilo. Preto Não. no branco no papel. Preto no branco no papel, porque se ele realmente, vou dar ele novamente como exemplo, se ele estiver casado, mas você prova que o esforço que você fez com ele, mesmo não tendo esta relação de união estável, essa publicidade, você o ajudou e você vai provar. E nós conseguimos, eu vou te dizer, há uma possibilidade de provas muito grandes, mas evidentemente nós temos que provar, porque, por exemplo, se você não demonstrar trabalho seu, que você, se você realmente não tiver pequenas demonstrações que deem, contundentes, né? que deem ao judiciário a prova de que vocês realmente tiveram um esforço conjunto, aí seria muito mais difícil.
Tá certo? E me fala uma coisa, a diferença por conta do falecimento entre pessoas casadas e pessoas em união estável? Sim. A briga é boa ou é tudo muito tranquilo? Não tem nada de tranquilo nessa situação. E mais, Beth, você sabe que uma coisa muito importante, é bom que vocês saibam, desde 2017, mais ou menos, só para dar uma ideia para vocês, o Supremo Tribunal Federal, ele equiparou o casamento à união estável no sentido de falecimento. Por quê? Porque no código nosso atual diz que quando você está numa união estável e ao falecimento de um deles, por exemplo, durante o tempo que vocês estão juntos, foram comprados alguns bens. Se durante o tempo que vocês estão juntos foi comprado, suponhamos, um imóvel, tá? Metade desse imóvel, se você prova que estava em união estável, metade desse imóvel seria seu. Sim. A outra metade será dos filhos, ou da avó, ou do avô, quer dizer, a lista é imensa. Tá. Então, esse bem, você não tinha direito à sucessão, à herança dos bens só dele, Sim. que nós chamamos de bens particulares. O Supremo Tribunal entendeu que esse artigo do Código Civil, que para quem se interessar, o artigo 1790, ele estava deixando aquele que estava numa união estável comprovada como se fosse um cidadão de segunda classe. Saía prejudicado no final. Estaria né? sempre prejudicado, porque suponhamos que vocês não tivessem adquirido nada durante a união estável, você saía com uma mão na frente e outra atrás. E toda a família dele, suponhamos que ele não tivesse filhos, avós, herdeiros necessários, nem irmãos, ele tinha um primo. O primo ficou com tudo. O primo ficava com tudo. Nossa Senhora. E é assim ainda, a não ser que a gente entre com a ação e determine que o que o Supremo Tribunal Federal deu de possibilidade de equiparação com o casamento, então, portanto, você no casamento e na união estável estarão exatamente iguais, equiparados, mas ainda é uma boa briga. Não está aqui, porque assim, eu normalmente faço algumas perguntas já previamente, mas sempre surge alguma coisa à medida que você vai falando. É fato de que, por exemplo, está casado, comunhão total, parcial, não importa, vai lá, separa, tá tudo bem, divide ao meio. Quando o cara tem uma união estável, sem estar nada no papel, esta pessoa que está com ele tem direito a bens que ele já tinha antes? A grande diferença, deu para entender a pergunta? Claro. A grande diferença entre numa união estável, primeiro eu repito, ela deve ser provada, mesmo com um documento que vai facilitar. Mas só com testemunho de pessoas, eles moram junto desde que eu conheço. Testemunhas são importantes, claro, são importantes, mas não são definitivas. Você precisa provar com uma série de documentos, outros, que no processo a gente obviamente vai informar o que precisa. Mas a grande diferença é que se você está numa união estável e de repente vocês resolvem se separar, ok, ninguém comprou nada, ninguém adquiriu nada, não vai ter nada para dividir. Ou, ao contrário, houve uma aquisição, comprou um carro, comprou um imóvel, deu entrada num sítio, vocês podem dividir, sem problema nenhum. No falecimento, pela atual visão do Supremo Tribunal Federal, no falecimento, até essa visão, você só tinha direito àquilo que foi adquirido. Junto, se não foi adquirido nada, você não tinha direito a absolutamente nada. Hoje, você terá direito aos bens particulares, os bens prévios só dele, que ele já tinha comprado antes de te conhecer, que ele recebeu por doação. Herança que ele tinha. Por herança, que ele recebeu por herança. Você, provando que estava numa união estável, você terá direito, no falecimento dele, a ter direito a esses bens, repito, que nós chamamos de particulares, que eram só dele, não foram conquistados durante a relação de vocês dois. Okay? Entendi. Aí você está se referindo assim, no falecimento, mas e no caso, só porque desmanchou a união separação. estável? Se vocês só separou, não tinha nada escrito. Nada escrito de ela toda não forma. tem direito? Não é que ela não tem direito. Ela vai ter que provar que tinha uma união estável. Eu continuo falando a mesma coisa. A prova é fundamental. Como? Ou com documento, ou sem documento, com testemunhas, uma série de coisas. Você vai me perguntar, a coabitação é obrigatória? Ou melhor, morar sobre o mesmo teto é obrigatório? Dormir de conchinha todo dia? Não.
a obrigatoriedade da moradia sob o mesmo teto não é prova de que você está numa união estável. Então você pode morar na sua casa, ele na dele, e você consegue provar a união. Nossa. Mas se vocês se separarem e vocês, nem um nem o outro, comprou nada nesse período, Tudo vai bem. sair com nada. É isso. Diferente do falecimento. Ah, entendi. Porque eu sempre ouvi falar assim, ó, o cara tá namorando, acaba ficando 2 dias na casa dela, ela fica 3 dias na casa dele, é melhor pôr isso aí como um contrato de namoro, para que ela não vá pleitear depois de 2 anos que ela tem direito a alguma coisa. Bom, vamos isso lá. é real? Não. Então vamos definir Não as tá aqui, coisas. tá? Mas são coisas que vão surgindo. Então vamos lá. O que acontece? Um contrato de namoro é alguma coisa que a gente tem feito muito. Por Tá quê? vendo, gente? Porque as pessoas, elas não necessariamente, elas querem ter um relacionamento estável. Porque o namoro significa o seguinte, tá namorando hoje, aí daqui a pouco dá uma escapada, vai pra cá, vai pra lá. Não estamos muito afim hoje. Bom, semana que vem a gente combina. O namoro é namoro. Eu não preciso contar pra vocês como é que chama, como é que se faz Um namoro. um namoro. Tá? O namoro não há uma obrigatoriedade, ela não tem os mesmos requisitos da união estável, que é uma convivência pública. Então hoje está namorando, amanhã o pessoal vê o teu namorado com uma outra moça tomando lá um vinho, ou etc. Bom, mas vocês estão namorando, não estão numa união estável, porque Certo. esta pulação, vamos começar Essa assim. pegação. Essa pulação, enfim, ela demonstra que não havia uma união estável. Tá. Então muita gente opta até pelo contrato de namoro, até para afastar. Mas muitas vezes o contrato de namoro ele pode começar como um contrato de namoro, mas depois ele vai se perpetuando. Então, mesmo que você tenha um contrato de namoro ou que o seu companheiro acha que é um namoro, você pode provar que não é mais. Virou uma união Que estável. virou porque vocês têm uma convivência pública, contínua e duradoura. Respira, tá tudo aí. Falando nisso, eu quero te oferecer, você vai escolher, Opa! tá? Conta pra mim, olha que delícia. Aqui eu falei respira, tá tudo aí, porque esse livro, A Autoconfiança, o Oxigênio da Vida, termina com a frase, respira, tá tudo aí. Eu imagino que quem tá assistindo a esse programa, como deve estar, assim, prendendo a respiração para soltar daqui a pouco, imaginar assim, poxa, que situação que eu me encaixo aí. Onde é que eu tô? Ele traz um CD com a música que eu fiz pra sua mãe. Nossa! Porque eu fiz pra mim, pra mãe dele, pra mãe dela. Pra todas as mães. Pra todas as Puxa. mães. É linda. Lindo. E fiz uma música que veste você, Ivone, porque ela fala da mulher que luta, que ousa e que vence. E você, pra mim, é o protótipo da mulher vencedora. Que bom. Eu acho incrível. Só que você me deixou numa saia justa Por quê? agora. Terrível. Por Você quê? pediu pra escolher. É. Vocês estão de prova. Então, Eu tenho deixa eu provas. falar qual que é esse outro. Eu tenho porque- provas. Então esse é Autoconfiança, Oxigênio da Vida. Respira, tá tudo aí. E este, que eu lancei recentemente, já tá na 2ª edição, ele é hashtag Atitude é Tudo. Eu pergunto pra você, doutora, você imagina no planeta algo que não requer uma atitude? Claro. Tudo, Existe. gente. É preciso atitude. Atitude para acordar, para dormir, para agir, para comprar, para vender, para ser, estar e fazer. Exato. Então, atitude é tudo. Não tem CD, mas tem o depoimento de 80 pessoas de atitudes. Bacana. Desde a Trajano, que fez o prefácio, a tia Quaoki, que escreveu aqui a orelha, minhas netas, porque eu já sou vó, tá? Eu tenho 3 netinhos. Então é um livro que, assim, não é só a minha atitude que está aqui. Atitude de gente que faz. Uma pena que você não fez parte desse livro, mas já tem um projeto de um próximo livro, Atitude é Tudo. Então você vai escolher Então, e agora eu olha, vou falar dos seus a livros. saia justa, como é que eu vou conseguir escolher entre os dois? Pois é, Vamos né? pensar. Até o final você escolhe. Vamos pensar. E aqui Obrigada. estão os livros da nossa querida convidada, que é Família, Perguntas e Respostas. Olha que fininho, fácil de ler, não é que nem o meu que é longo pra caramba. Herança, Perguntas e Respostas. Olha que interessante esse título, Direitos LGBTI. Amei. Então, tem mais ainda. Deixa eu contar para vocês. Pode falar. Desde que, mais de 20 anos eu diria, que eu faço programas de televisão, convidada por várias emissoras, e eu percebia que as pessoas, elas encaminhavam para mim
dezenas, eu recebia por semana centenas de e-mails, à época não tinha nem o WhatsApp, Tá. e as pessoas explicavam, doutora, mas como eu faço isso, aquilo e o outro? Eu achava interessante, porque a maioria das pessoas dizia, puxa, a senhora é advogada? Mas a senhora é tão simpática. Porque ela está jogando. Para você ver como é que é o negócio. E outra, eu estou entendendo o que a senhora está explicando. Puxa, finalmente eu entendo o que significa uma série de coisas. Como eu recebia tantos e-mails, Beth, chegou uma hora e eu falei, não, mas eu não consigo, ou eu trabalho ou eu respondo. Então eu disse, já sei, vou começar a escrever de uma forma simples, perguntas e respostas. Vocês vão ter toda a parte de direito de família, toda a parte de direito sucessório, herança, e inclusive foi é o primeiro, até agora, o único livro sobre direito LGBTI, que existe no mercado no sentido de facilitar perguntas e respostas assim, que você pode ter... Tem inúmeras, né? E são inúmeras. Então, importante a linguagem é facílima, o entendimento, as questões estão todas lá, e eu diria para você que mais fácil do que isso, só se me carregar no colo. Levar você para casa. Só se me levar para casa. Me fala uma coisa, quando é possível se fazer um divórcio no cartório? Porque na época que eu me divorciei, realmente foi trabalhoso. Hoje está mais fácil? Eu diria o seguinte, não que esteja mais fácil ou mais difícil, Beth. A questão é, foi aprovado já, se eu não me engano, foi em 2007, não tenho certeza da data, mas foi aprovado no final do ano, em dezembro, uma lei que possibilitava a que você, em vez de fazer o seu divórcio ou o inventário, o falecimento de alguém, você poderia ir direto ao cartório. Mas de que forma? Aí é que está a questão, Beth. Aí é que mora o detalhe. Você só poderá fazer se todas as pessoas, então um casal, se o casal estiver de acordo, como você acabou de dizer, você e seu ex-companheiro foram provavelmente ao cartório, ok, já estamos separados, dividiram os bens. Então, se houver entre as pessoas maturidade emocional, exatamente, tem que ler os livros da Beth, tudo ok, se vocês não tiverem filhos menores ou incapazes, aí o incapaz pode ser de qualquer idade, se isso for uma realidade, então você está de acordo, não tem filhos menores, não tem filho incapaz de qualquer idade, você vai direto ao cartório e faz o seu divórcio, ou a sua separação, ou faz o inventário. Mas o inventário, nós estamos fazendo um agora, uma família de 7 pessoas, a esposa viúva e 6 filhos. Esses 6 filhos, inclusive todos casados, mas todos herdeiros, todos estavam de acordo, estão de acordo, nós estamos só pegando documentação dos imóveis, o que vai ser dividido, o que vai ficar para cada um. Que bênção, né? Estamos fazendo no cartório, olha, eu vou dizer que está levando, só por conta de recolher a documentação, não vai levar um mês. Mas isso é uma boa notícia, por isso que eu falo. Isso é boa espetacular. Notícia mesmo. Isso é boa notícia que nós trazemos aqui. Que há o Sintonia, que preza pela boa notícia. E no caso de casais não tradicionais, né? Homossexuais, os direitos são iguais do que o casal, não muda nada? Não muda nada. Você sabe que tem uma questão que você abordou bem? Os casais homoafetivos, eles tiveram por parte do STF, famoso Supremo Tribunal Federal, em 5 de maio de 2011, eles aprovaram a possibilidade de um casal do mesmo sexo ter a sua união civil, a sua união reconhecida. Que é uma bênção, não é? Que é uma bênção, porque até agora, eu digo o seguinte, a depender do Congresso Nacional, do Congresso que nós tenhamos, de quem nós formos escolher para fazer parte do Congresso, esta questão ela pode ser modificada, porque não há lei. É uma decisão judicial do Supremo Tribunal Federal, mas que não é lei ainda. Não é lei. Então é muito interessante, porque no meu livro, que faz perguntas e respostas sobre todas essas possibilidades, eu dou todas as, como se diz, os passos, aquilo que você deve ou não fazer. Lembrando que um casal homossexual, homoafetivo, hoje tem os mesmos direitos e deveres, mas eles também podem se casar
coisa que o Supremo Não Tribunal era aceito antes. Né? não definiu isso. E por uma questão de pressão em relação ao Supremo, em relação aos cartórios que não aceitavam, hoje nós temos isso 2 anos depois, então foi em 2013, em maio de 2013, os cartórios não podem deixar de aceitar a possibilidade de um casal converter a união estável em casamento ou ir direto ao casamento. Então, aí vai ao encontro de um tema que eu abordo na minha palestra, que o ser humano, ele nasce livre, então ele tem a liberdade de escolher se ele quer se relacionar com um homem ou com uma mulher, oficializar isso ou não. Certo. Então não é a lei que vai falar assim, não, você é homem com homem não pode casar, mulher com mulher não pode casar. Eu já sou um pouco radical assim, até a página 2 eu sou paciente. Depois disso eu assim, os direitos Sim. são iguais. Se Então. eu me apaixono por uma pessoa do mesmo sexo, o que vai me impedir? A lei vai dizer que eu não posso realizar esse meu sonho? Até agora impedir. E inclusive, eu só queria fazer esse comentário com você, eu fui uma das primeiras advogadas a conseguir fazer uma união estável de 2 mulheres. Isso faz muitos anos. Isso é muito importante porque não foi fácil. Eu tive realmente que convencer os cartórios, ou o cartório que foi muito aberto para entender que aquele casal não estava fazendo nada fora daquilo que eles desejavam. Direito, só né? o direito, mas até então era complicadíssimo. Ninguém aceitava. Então, nós estamos aí para lutar para poder fazer a coisa funcionar, direitos iguais para todos. Com certeza. Eu soube que você foi na Ana Maria Braga, né? Sim, e teve algumas vezes. Então, numa das vezes parece que ela não concordou com uma resposta sua. Você se importa de contar? Não, mesmo porque eu sei que o nosso tempo... Ai, gente, olha que pena, tá acabando. Passa rápido, não? Passa rápido, mas eu vou contar. Quando eu terminar esse meu desafio, ela volta, porque tem mais assuntos pra gente falar. Conta aí da então, história. Então vamos lá, essa história realmente foi muito interessante. Eu encontro casualmente com ela num evento que nós estávamos juntos. Acabei indo à casa dela, nos convidou, ela conhece muito bem meu marido, etc. E aí eu levo o meu livro para ela e ela me pede para levar o programa dela, meu livro Direito de Família, Perguntas e Respostas. Aí ela falou, que bacana, doutor, esse seu livro. Presta o livro, por favor. É o Família. Esse aqui. Ela pega o livro Família e faz assim, ela abre aleatoriamente, ela faz isto e para numa página. E lê a pergunta... No ar. Lê a pergunta, lê a resposta e diz assim, eu não concordo, doutora. Você respirou? Eu respirei com toda a delicadeza, mesmo porque você pode concordar ou não. Só que eu não estou fazendo um livro para concordar nem discordar. Sim, sim. Ele é exatamente aquilo que determina a lei. Muito bem. Aí eu quero saber qual foi a pergunta que ela não gostou e a resposta. Então, é muito interessante. A pergunta, isso acho que vale para todos nós. A pergunta era a seguinte, um rapaz, e isso é verdadeiro, porque a maioria das perguntas que eu tenho aí são do meu dia a dia. É do meu dia a dia, sem obviamente nominar, sem dar nome a ninguém. Claro. E a pergunta era, doutora, eu estou casado há muitos anos e a minha mulher é uma gastadeira. Ela não para de fazer plásticas e eu estou cansado de pagar as plásticas dela. Eu sou obrigado a pagar as plásticas que ela faz? Bem, a resposta, agora que eu preciso dar a resposta que eu dei no livro. A resposta é o seguinte, tudo hoje se a gente não conseguir terminar, nós vamos ter que fazer outros programas. Tudo vai depender, eu digo, do regime de bens que você escolheu. E aí o rapaz, eu me lembro na época, mas como assim? Como o regime de bens? Tem a ver com pagar as plásticas? Tem a ver com pagar as plásticas? Tem. Porque se você... Agora eu que faço as plásticas. Por quê? Porque se você escolheu, por exemplo, o regime de bens, ou não escolheu, da comunhão parcial de bens, que é a natural, hoje se você vai ao cartório e quer casar, é esse. Tá. Se você não escolhe outro. Então você escolheu a comunhão parcial de bens. Comunhão parcial de bens diz o seguinte, todos os bens adquiridos e dívidas adquiridas na constância do casamento com comunhão parcial de bens serão partilhadas no momento de uma separação, de um falecimento, ou as dívidas também serão partilhadas. Então, a minha resposta, a dívida que ela faz corresponde também a você. Então você também
obviamente, aí eu tive que fazer uma parte, e essa parte está no livro. Quando você adquire bens ou coisas para o casal, Bens materiais. materiais, ou o que for, mas é em prol do casal, então vamos pensar em bem material. Comprei esse sofá, é para o casal, então ele vai usufruir. Desfrute. Portanto, os dois são devedores dele. Precisamos pagar o aluguel. Nós dois moramos, pagamos, nós dois temos que, a rigor, terá que ser dividido. Agora, Eu tô só rindo porque eu tô imaginando a plástica. as coisas pessoais, então uma plástica, como eu digo, a plástica é pessoal, é pra você, não é pra ele. Aí a Ana Maria, Aí então ela a disse pra controvérsia. mim assim, mas eu discordo, doutora, a plástica eu tô fazendo pra ele. Então eu tive que dizer pra ela que, infelizmente, o judiciário não vê dessa forma. O judiciário entende e o legislador entendeu Que é só pra ele. isso era uma coisa pessoal para você. Agora, que o outro está usufruindo, que São bom. outros 500, sorte dele. Então isso foi muito interessante, que foi uma matéria que eu achei bastante. E por Super. acaso foi muito bacana, Beth, porque nós acabamos discutindo um assunto que é o dia a dia das pessoas. Exatamente. Né? A tal da mulher gastadeira. Tá? No caso é a plástica, mas tem também a mulher que vai o cartão de crédito e gasta loucamente. O marido não é obrigado a pagar, né? Dependendo do regime de bens. É obrigado. Ou senão ele diz, está cortado Não, o seu corta o cartão. cartão. Como é que é? Suspende o cartão de crédito. Suspende o cartão. Mas saibam que não só as coisas boas, mas as coisas também não muito boas, elas são divididas dependendo do regime de bens. Regime de bens, para mim, é uma das coisas mais importantes no Código Civil, dentro da área do direito de família e direito sucessório. Porque dependendo do regime que você escolheu, você pode ser herdeira, você pode ser só meieira, você pode vir a receber ou não alguma coisa. E é disso que você vai voltar para falar aqui, tá? Porque, com assim, certeza. Nossa, que bom que você veio logo agora. Assim que a gente puder retomar, eu quero que a doutora venha, estou chamando de doutora, mas ela é minha amiga, eu posso chamar de Ivone. Claro. Que a Ivone venha, porque tem a questão de herança, divisão, como os irmãos se digladiam, né? Isso tudo nós vamos falar no próximo. Filhos, a parte de filhos. Filhos, pensão. então. Filho da outra. Exato, como fica, como é que fica, inclusive, a guarda de filhos. Eu queria deixar uma muita piadinha coisa. para terminar, pode? Não é uma piada, é uma realidade. É assim, eu tive um pai que na época que eu era adolescente, eu queria que ele morresse. Eu não queria matar, eu queria que ele morresse. Porque eu não podia beijar antes de casar, lógico que eu desobedeci, né? Uma série de coisas. Só que ele era super família, ele amava a família, gente. Eu tinha 3 ao mesmo tempo. Naquela época. Não é uma boa piada? Muito interessante. Então, meu pai tinha 3 famílias ao mesmo tempo. Eu fazia parte da família número 1, eu e meu irmão. Aí tinha a família número 2 e a número 3. E eu, adolescente, fiquei sabendo disso. E aquilo lá me machucou, porque você sabe, a filha tinha 12, 13 anos, minha mãe, como assim? Meu pai tem outras casas e tal. E por isso que eu queria que alguém matasse meu pai. Os anos passam, a gente vai compreendendo, a gente vai exercendo a lei de respeitar o arbítrio Exato. dos pais, que a gente não tem que julgar os pais. E aquilo que era um mal lá atrás se transformou hoje num bem. Por quê? Meu pai ter sido tão mulherengo, tão família, a ponto de ter 3 ao mesmo tempo, me deixou de presente 2 irmãos que são meus amigos hoje. Que coisa linda. E se ele não fosse mulherengo na época, Você... eu hoje não estaria órfão de irmão, porque morreu meu pai, minha mãe e meu irmão. E eu tenho os 2 irmãos que ele tem. Olha, gente, se não é lindo. Um é o Edson Dil Ripoli, que acabou de ser nomeado agora para o 2º Exército aqui de São Paulo. Poxa, uma sumidade, o cara. E o Antônio Roberto de Godoy, que é um gênio, inventor, um monte de coisa, que mora em Piracicaba, minha cidade. Então eu conto isso numa forma de piada. É uma realidade que já me machucou, mas é aquilo que eu falo. O mal é um bem deslocado. Se transforma. Então eu sou muito feliz de poder contar essa história e deixar as pessoas leves e falar assim, mas como que você fala disso sem dor? Porque realmente a dor passou. E é isso que é importante, bacana, né? Bacana. E agora, para concluir o nosso assunto, que eu falei que eu tenho um desafio, tenho que parar o programa nesta quinta-feira, é que eu recebi um convite que talvez seja o maior desafio da minha vida, Ivone. Que assim, virar pianista, virar escritora, palestrante, eu fui levando, são sementes de novas oportunidades, tudo bem. E agora eu recebi um convite para uma pré-candidatura a vereadora por São Paulo. Eu já deixei de dormir, tô até com olheira, assim, porque é uma decisão muito delicada. Não é a minha praia, eu não sou política, embora meu pai tenha sido 17 anos político na minha cidade. E quando eu converso lá em cima, porque eu tenho uma conexão muito grande, vem a resposta assim,
Se as pessoas sempre evitarem, fugirem disso, nada vai mudar. Então eu estou partilhando aqui com vocês que eu sou pré-candidata a vereadora nessa cidade de São Paulo. E a minha ideia é... Parabéns. Atitude é tudo. Atitude é tudo. É o que nós estamos precisando, não é? Bacana. Ivone, você seja feliz. Tá tudo na mão, é desapego total do Com resultado. certeza, com certeza. É se entregue, se for para ser, serei. Será. Se não for para ser, vou continuar minha vida de palestrante, ajudando as pessoas no micro. Bacana. E queria então deixar a minha gratidão enorme à doutora Ivone, que foi uma delícia bater um papo com você. Obrigada, eu agradeço. Foi muito Vocês, a bom. audiência de vocês também. É, Obrigada. e isso aqui vai ficar no YouTube, pode ver a qualquer hora, inclusive os livros dela à disposição estão na internet? Estão na internet, livrarias. E qualquer probleminha já viram que ela é competente, né, gente? Super obrigado, nós não podemos dar mão, mas só isso pode. Ela chegou de máscara, tá de sapatilha, tem álcool pra passar nas mãos, tudo politicamente Todo mundo bonitinho. correto. Correto. Beijo e obrigado pela sua audiência Muito e voltaremos depois das eleições. Até mais. Obrigada, Ivone. Obrigada a você. Valeu. Obrigada pelo convite, Beth. Imagina, foi um prazer.